Religare. Esta palavra se tornou muito utilizada pelos líderes religiosos nos ensinamentos dentro dos templos religiosos, nas escolas dominicais, escolas sabatinais, alegando que o significado do religare é religar o homem em Deus. Segundo os ensinamentos deles, o homem se afastou de Deus por causa do pecado. Então, para ele se aproximar, para ele se ligar, estar ligado novamente com a fonte da vida, o Criador, ele precisa de uma religião para que, através daquela religião, ele pudesse se ligar com o Criador. Isso é o que eu aprendi, isso é o que você aprendeu, isso é o que o seu líder ensina para você dentro do sistema religioso conhecido por igreja. Mas isso não tem base nas escrituras. Esse religare, essa religião, ela não tem base. Por quê? Porque, na verdade, a religião, ela se torna um obstáculo entre eu e o Criador. Como se fosse um pedágio. Para você passar para lá, você tem que pagar o pedágio, dízimo. E tem os dogmas, tem os rituais, tem os ensinamentos, tem as doutrinas, tem as liturgias, tem o sacrifício no altar, tem o batismo na água, tem o pão com suco de uva, tem o azeite na cabeça, tem o rodopiá, tem o reteté, tem o canela de fogo, tem tudo esse tipo de coisa dentro do sistema religioso. Mas essas coisas, esses rituais criados pela religião, pelo homem, não têm o poder de nos ligar, de nos aproximar do Criador, mesmo porque não tem como você se afastar do Criador. O Criador, ele é onipresente, ele está em todas as partes do universo. O Criador está presente. Então não tem como você se desligar do eterno, do Criador. Mas a religião afasta o homem. Ela não liga o homem no Criador. Pelo contrário, a religião, ela desliga o homem do Criador. Ela afasta o homem do Criador. Ela faz com que o homem adore a religião e não ao Criador. E é isso que nós vamos ver neste pequeno vídeo de hoje. E eu convido você que sempre acompanha os meus vídeos, né? Se inscreva aí no canal do Misael Nório, ajude a compartilhar esses vídeos para aquelas pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade. Porque é muito importante que nós temos que levar a luz. O Messias é a luz do mundo e nós temos que levar essa luz para quem está em trevas, para quem ainda está preso no sistema religioso. Então vamos conferir aqui, através da Bíblia, através do apóstolo Paulo, o que foi que Paulo ensinou, o que foi que Paulo deixou escrito a respeito do religare, a respeito da religião e por que Paulo abandonou totalmente a religião quando ele se encontrou com o Messias, o Salvador Yeshua. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, que são os Atos dos Apóstolos, né, o princípio da igreja, da divulgação das boas novas dos apóstolos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, verso 1, que diz assim: conversão de Saulo. Ou seja, ele não era um homem convertido, ele era um religioso, mas ele não era convertido. Assim como eu um dia fui um religioso, hoje eu não sigo mais religião. Hoje eu estou totalmente desligado de todas e quaisquer religião. Então vamos lá.
Atos capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Messias, do Salvador, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então Paulo tinha uma religião, Paulo congregava em uma sinagoga e Paulo tinha lá os líderes religiosos dele, da religião dele, que era o sumo sacerdote, que é o que cuidava do templo de Salomão, que foi destruído nos anos 70 pelo general Tito. Verso 2. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então Paulo se dirigiu ao sumo sacerdote, pediu cartas para ele ir para Damasco, e que se caso ele encontrasse alguém que não tinha religião, se ele encontrasse algum discípulo, seguidor do Messias, do Salvador Yeshua, ele ia prender, que fosse homem, que fosse mulher, e conduzi-los à prisão e até a morte. Verso 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és tu? Quem és tu? Quem está falando comigo? E disse o Messias: Eu sou o Salvador, o Messias Yeshua, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Então note você aqui que Paulo, Saulo, estava perseguindo o povo, os discípulos do Messias, do Salvador. E Paulo, ele tinha a religião dele, e nós vamos provar agora que ele tinha uma religião, porém a religião de Paulo era contra o Criador, era contra o Salvador, era contra o Messias e era contra o Yeshua, o Salvador. Assim como ainda é. Os líderes religiosos de hoje ainda são contra o Salvador. Eles não aceitam o Salvador como pastor. Por isso que eles se intitularam pastor. Você vai na Assembleia, tem pastor. Você vai na Metodista, tem pastor. Você vai na Presbiteriana, tem pastor. Qualquer religião que você vai, tem um pastor. Eles não aceitam o Salvador, o Messias, como pastor. Por isso que eles são contra. Por isso que a religião impede o homem de se aproximar do Criador. Mas vamos ver aqui. A carta de Paulo é escrita aos Filipenses, capítulo 3, ele diz assim: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Salvador. Não me aborreço de escrever vós as mesmas coisas, e é a segurança para vós. Já era a segunda vez que Paulo estava escrevendo para os irmãos na cidade de Filipos, os filipenses. No verso 2 ele diz assim: Guardai-vos dos cães, os pastores, né? Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos ao Pai em espírito, e não no templo, e não com doutrinas, e não com rituais. E nós gloriamos no Salvador, Yeshua, e não confiamos na carne.
Verso 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se alguma outra cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então aqui Paulo vai dizer quem é, que religião que ele era, qual a religião que ele seguia, e por que ele abandonou a religião, o que levou ele a abandonar a religião, o que levou a mim a abandonar a religião, o que levou você a abandonar a religião. No verso 5, Paulo dizendo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor do povo do Eterno. Na sua Bíblia vai estar escrito assim, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda pelo Messias. Verso 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento do Messias, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para ganhar a salvação. Então você vê que tudo aquilo que Paulo aprendeu, veja bem, ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus, segundo a lei, ele era fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja ou do povo do Eterno. Então ele era um cara super qualificado. Por que ele era uma pessoa super qualificado? Pelo seguinte, o apóstolo Paulo seguia o judaísmo, que é uma religião. Todos sabem que o judaísmo é uma religião. E os judeus colocam os seus filhos para estudar a Torá, a lei, com 5 anos de idade. As crianças, os meninos, os homens, os jovens, o macho, ele vai para as sinagogas com 5 anos de idade para estudar a Torá, estudar a lei. Então Paulo entendia de tudo, mesmo porque ele aprendeu com quem? Com Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, aquele que de noite foi ter com o Messias, e o Messias disse para ele que aquele que não nascesse de novo não poderia herdar o reino dos céus. Você lembra disso, né? João 3, não é isso? Atos 3, é isso? É Lucas 3, Mateus 3. Então, Nicodemos foi ter com um Salvador e ele não sabia, ele era doutor da lei, mas ele não sabia. Então Saulo, ele estudou durante a vida dele todinha aos pés do Gamaliel. Então Paulo era um cara super religioso, mas ele não conhecia o Salvador, o Messias Yeshua, assim como você também não conhece. Muitas vezes você é batizado na água, você come pão com suco de uva, você paga o dízimo, você participa das correntes de libertação, você vai nas escolas dominicais, você canta no coral, você faz de tudo na religião, mas você não conhece o Messias, o Salvador, assim como Paulo também não conhecia. Até o dia em que Paulo encontrou-se com ele. Ele estava perseguindo o povo, os discípulos. E nós, existe centenas de pessoas iguais a mim, iguais a você, no YouTube, no Facebook, que somos perseguidos. Existem muitos religiosos aí que assistem os meus vídeos e, me perseguem.
não me conhecem, não sabem onde eu moro, não sabe como que é a minha vida, não sabe o que eu como, mas me perseguem. Por que que me perseguem? Porque não conhecem o Messias, o Salvador e Yeshua. São pessoas que seguem uma religião. E a religião afasta as pessoas do conhecimento da verdade. A religião é uma prisão. Não deixa você entrar pela porta. Essa porta é o Messias, é o Salvador Yeshua. Essa porta não é a igreja. Isso foi o homem que inventou para ganhar dinheiro. O homem que inventou. Então você vê que Paulo, quando ele encontrou com o Messias, com o Salvador, tudo aquilo que ele aprendeu dentro da religião, ele usou como esterco. Você sabe o que é esterco? É cocô de vaca, cocô de porco. Tudo a religião, Paulo considerou todas as religiões como esterco. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo. Que ele usou toda a religião dele, ele tratou aquilo como esterco do momento que ele encontrou com o Messias, com o Salvador e Yeshua no caminho de Damasco. E eu faço um convite para você, marque um encontro com o Messias, com o Salvador, com o Yeshua. Mas você só vai conseguir conhecer o Messias, você só vai conseguir enxergar a luz da graça, da misericórdia e da verdade, se você sair da religião. A religião não salva. A religião atrapalha. A religião é uma cadeia. Mas você pode dizer assim, esse cara tá louco. Esse cara tá pirado da cabeça. Onde já se viu falar que o homem não tem religião? Muito bem. Se religião salva alguém, então vamos por parte. O cristianismo é uma religião. O pentecostalismo é uma religião. O catolicismo é uma religião. O espiritismo é uma religião. O budismo é uma religião. A Umbanda é religião. O Candomblé é religião. Vodú também é religião. E eu pergunto para você, quem foi que morreu por você? Foi a religião ou foi o Messias, o Salvador? E caso você não saiba a resposta, eu respondo para você. Qual dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, tinha uma religião? Qual dos profetas, Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Eliseu, Malaquias, qual desses profetas tinha uma religião? João Batista, que batizava as pessoas no Rio Jordão, João Batista morreu, acabou o batismo. Qual era a religião de João Batista? Qual era a religião dos apóstolos? Os seguidores do Messias, do Salvador? Qual era a igreja que eles congregavam? Qual era a religião, a denominação que eles iam? Era metodista, era Assembleia, Brasil para Cristo, Congregação Cristã, Adventista, Sétimo Dia? Adventista, Movimento de Promessa? Qual dessa religião que o Messias, o Salvador, congregava, frequentava, pagava dízimo? Nem uma. Nem uma. Nem uma. Então, meu irmão e minha irmã, a única maneira de você entrar por essa porta estreita é abandonando a religião. Porque quando você abandonar a religião e decidir entrar por essa porta estreita, você entrará, sairá e achará pastagem e achará a salvação. Porque somente o Messias, somente o Salvador é a porta que conduz à vida eterna. E são poucos que entram por ela. E eu convido você, neste momento, venha, entre por essa porta estreita, porque larga e espaçosa
é o caminho aonde você está, e aí vai te conduzir à perdição. Um abraço no teu coração e que o Eterno abençoe poderosamente você, a sua família e por onde você andar.